Quero dizer que eu sou muito feliz por ter você aqui conosco. Há muitos dias eu queria dizer isso à igreja. Eu sou muito feliz por Charles, pelo crescimento dele, porque eu fazia parte há um certo tempo de outra denominação. Ele não me conhecia, quem me conhecia era a esposa. E também, não tem um pouco, eu não conhecia, porque era cheio de gente lá, eu era obreiro nessa denominação. E a esposa dele vinha lá e trazia a foto dele e pedia para eu orar pela vida dele. Eu orava, e quando cheguei aqui, ela disse: olha, irmão, o senhor orou tanto por Charles. Eu ia para a igreja lá e Charles ainda na vida aqui, desgarrada por aí. E hoje está essa bênção no meio da igreja, no nosso meio. E eu me orgulho muito com isso. Amém? Estou muito feliz por você, meu irmão. Que Deus ainda cresça, ainda te dê. O Brasil vai ser pequeno para você. Eu creio. O Brasil vai ser pequeno para você por tudo que Deus ainda vai lhe dar. Amém? Dá um abraço. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. A Malha orava pela minha foto, tá vendo, irmão? Mas Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. O que Ele espera é que a gente se abra para Ele, que a gente se lance nesse propósito, sem medo disso. Deus não chamou você para estar somente sentado aí nesse banco. Vim aqui no domingo, para casa, voltar no outro domingo, às vezes na quarta, às vezes só no domingo você vem. Deus não chamou você só para isso. Todas as coisas foram criadas por Ele e nele, em contrapropósito. Quando Jesus pergunta aos discípulos, Mateus capítulo 16, que dizes o povo que eu sou? Que estão falando de mim por aí? Aí eles disseram, um diz que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um profeta. Mas vós, o que vocês dizem de mim? Então Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na hora que Pedro traz essa revelação, Jesus fala, não foi carne e sangue que te disse isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então ele olha para Pedro e fala, tu és Pedro. Quando nós sabemos quem é Jesus, nós vamos saber quem nós somos. Ele diz, tu és o Cristo. Aí Jesus vai para ele e fala, e tu és Pedro. Quando você saber quem é Ele, você vai saber quem é você. Porque nele nós encontramos propósito. Aleluia. Então, eu sou grato a Deus pela vida do pastor Otávio também. O pastor Otávio é uma referência para essa casa. E nós estamos somente começando uma grande obra. Nós estamos só no início. Como disse Neemias, ninguém vai atrapalhar essa grande obra. Ainda que se levante Tobias e Sanbalates pelo meio do mundo, não vão atrapalhar essa obra. Amém? Irmãos, quando a gente se joga na presença de Deus, quando a gente vem para um lugar como esse, eu não sei você, mas eu sei que o Espírito Santo está nesse lugar. E quando a gente está na presença de Deus, nós temos que olhar para nós. A Bíblia diz que a glória do Senhor, nós somos transformados, melhor dizendo, em 1 Coríntios capítulo 3, que nós somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3, de glória em glória. Quando a glória de Deus vem sobre nós, elas vêm com um propósito, nos transformar. Toda vez que você se encontrar com a glória de Deus, você tem que sair diferente da forma que você entrou. Isaías capítulo 6, o chamado de Isaías, não sei se você já leu. A Bíblia diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías falando, eu vi o Senhor, sentado em um alto e sublime trono. E a glória do Senhor encheu toda a casa.
Aí ele diz assim: então eu falei, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas então o anjo saiu de lá, trouxe uma brasa viva do pé do trono de Deus e tocou na boca de Isaías. O problema de Isaías era na boca, e Deus tocou no problema dele. Ele entrou com um problema e saiu curado. E depois daquele problema que ele tinha, que foi curado, o texto diz assim, que Deus fala: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus só pode enviar quem foi curado. Deus só vai usar quem foi curado. Então Ele precisa que você seja curado para você curar pessoas. Que você seja tocado, que você seja restaurado para você restaurar pessoas. Só restaura quem foi restaurado. Só cura quem foi curado. Amém? Então Deus tem uma palavra para nós nessa noite. E eu vou mexer com você nessa noite. Quem é que é discípulo de Cristo? Eu queria que você abrisse aí comigo em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. O pastor nessa noite, o pastor Felipe, ele foi para Gravatar. Hoje é o aniversário do pai dele lá, o pastor Francisco. E ele foi lá prestigiar o pastor Francisco hoje. Mateus capítulo 5. Sermão do Monte, versículo 13, diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, nessa época que o pastor Otávio, até foi bom ele falar sobre isso. Na época que o pastor Otávio orava pela minha foto, depois de um certo tempo, eu fiquei doente, passei um tempo internado, passei 11 dias internado. E eu vou dizer algo para você, irmão, o negócio ruim é a comida do hospital. Não tem sal, irmão. Você já comeu comida sem sal? É muito ruim comida sem sal. Você come e parece que não está comendo nada. Porque o sal dá o sabor. Ainda que a gente não veja ele, mas ele dá o sabor. Essa parábola que Jesus contou, isso aqui, o capítulo, versículo 13 é uma parábola. Parábola quer dizer deixar de lado. Jesus deixava de lado uma história para ilustrá-la com uma parábola e depois trazer a clareza daquilo. Então essa parábola, ela aparece, por exemplo, em Marcos capítulo 9, versículo 50, em Lucas capítulo 14, versículo 34 e 35. E essa parábola do sal, ela não se restringe a esses versículos. Por quê? Porque Jesus pode ter usado essa parábola muitas vezes. Ele pode ter falado disso muitas vezes. Por exemplo, aqui em Mateus, ele fala no Sermão do Monte. Em Marcos, ele coloca essa parábola após o questionamento dos discípulos de quem seria o maior entre eles. Em Lucas, ele registrou essa parábola após a parábola da torre e do rei. Ou seja, ele pode ter falado sobre o sal várias vezes. Era algo costumeiro ele falar: olha, vocês são um sal. O sal é isso, o sal é aquilo. Ele falava várias vezes sobre isso. Então, eu queria em primeiro lugar falar para vocês duas características do sal. Primeira característica, o sal ele dá o sabor, como eu já falei. O sal é aquilo que dá o gosto ao alimento. Uma comida sem sal, irmão, é muito ruim. Então o sal, apesar de ser discreto, se ele não tiver na comida, a comida não fica ruim. Então o sal, ele muda o ambiente. O sal, ele muda aquilo que está na sua mão. Jesus nos chamou para ser esse sal. O sal que dá o sabor. O sal que traz o tempero para o mundo lá fora. O sal que traz o gosto para o mundo. Irmãos, o mundo sem os cristãos não prestava. O mundo sem Cristo não prestava. O mundo sem a igreja não valia nada.
Nós damos sabor ao mundo. Eu e você devemos dar sabor ao mundo. A segunda característica do sal é que o sal ele conserva. Na época que Jesus contou essa parábola, não existia refrigerador, não existia gelo. Então o sal naquela época ele era usado para conservar. Por exemplo, eles pescavam no mar da Galileia e levavam os peixes de Jerusalém, do mar da Galileia para outro lugar, da Judéia para outro lugar. E eram viagens longas, de 100 quilômetros, 150 quilômetros. E para chegar lá, o peixe bom, tinha que salgar ele. Senão ele apodrecia. Então a segunda característica do sal é porque ela conserva, ele conserva. Se o mundo não tivesse, no mundo não tivesse a igreja, o mundo já estaria mais podre do que ele está. O que ainda está conservando o mundo é a igreja. O que ainda está trazendo sabor e conservação para esse mundo é a igreja. Então eu e você temos essas duas características: dar sabor e conservar. As pessoas ao seu redor têm que sentir o seu sabor. Sabor de crente, de cristão, de filho de Deus. Ainda que você seja alguém discreto, porque o sal é discreto, mas na hora que precisar, você tem que dar sabor. Sabe, irmãos, eu sou do tempo, e eu não sou muito velho não, eu estou com 11 anos de crente. Mas eu me lembro quando eu me converti, eu andava com as irmãs do coque, da Assembleia de Deus. E quando alguém tinha algum problema, sabe para onde é que ia? Procurar as irmãs. Irmã, ore por mim. Vinha gente de longe, irmã, ligando, ore por mim. Então eu sou do tempo que no momento da confusão, o povo sabe quem buscar. O povo sabe a quem pedir oração. E eles estão certos. Se as pessoas não têm pedido oração a você, se você não é alguém influente, um cristão influente, tem algum problema com você. Se as pessoas não chegam para você e dizem, irmão, ô irmã, ora por mim. Vou passar por isso, ora por mim. Se ninguém tem pedido isso a você, tem algum problema. Você não está dando sabor, você não está conservando. Então veja só. Com isso, quando Jesus fala isso, com isso Jesus estava dizendo que os seus discípulos teriam a missão de influenciar e ditar o sabor do mundo. E também a missão de retardar o apodrecimento moral e ético da sociedade através da sua presença. Sabe quando você está num lugar e alguém vai colocar uma música e fala assim, não bota essa música não, porque o irmão está aqui, ele não gosta. Olha, não chama palavrão, não fala palavrão não, porque o irmão está aqui, ele não gosta disso. Sabe o que é isso? É alguém que está dando sabor. É alguém que está conservando. Quando não está acontecendo isso, irmão, tem algum problema. Se alguém chega perto de você e toma um palavrão e você só faz rir, tem algum problema. Você não está dando sabor, você não está conservando nada. Falei que eu vou mexer com você essa noite. Eu estou só começando, irmão. Aperta o cinto e vamos decolar. O sal utilizado vinha de 2 lugares na época. Fala um pouquinho do contexto histórico do sal da época. O sal vinha da cidade de Ostracina, perto do Egito. E o sal também vinha do Mar Morto. O sal mais utilizado na época era o sal do Mar Morto. Não era dessa cidade, era mais o sal do Mar Morto que era utilizado. O nosso sal refinado, o sal que nós usamos hoje não perde o sabor. Então, o sal da época perdia, mas o nosso sal não perde. Por que o sal da época perdia? O sal da época era misturado com alguns minerais. Se ele não fosse tratado, os minerais que tinham no sal apodreciam o sal. Tiravam o sabor do sal. Tiravam a discernibilidade do sal. Então, o sal tinha que ser tratado. Então, o sal sem o sabor da época era uma coisa que parecia com sal, mas não tinha gosto de sal.
parece sal, mas não tem gosto de sal. Sabe que tem crente, irmão, tem filho de Deus que hoje em dia parece sal. Mas quando é provado, não tem gosto de sal. Você sabe quando é que a gente conhece um crente? É na hora da prova. É na hora da prova que a gente conhece. Quando tudo tá bom, tá bom. Mas quando a coisa fica ruim, a gente vai saber se ele é sal, se o sal tá bom ou se tá ruim. Se os minerais, as coisas que acontecem à sua volta, têm tirado o seu sabor, têm tirado a sua sanilidade, começa a observar o que é que tem tirado isso de você. Porque, irmãos, parecer sal não vale. Somente parecer o sal não vale. Tem que ter sabor de sal. Tem que conservar. Tem um texto, Mateus capítulo 11. Precisa você abrir não, se João quiser colocar. Mateus capítulo 11, versículo 12 ao 14, diz assim: no dia seguinte, aqui está falando de Jesus, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando ele proferiu isso. Jesus estava saindo de Jerusalém, indo para Betânia, e vê uma figueira. Jesus estava com fome, irmãos. Ele olha para a figueira tinha folhas. E a figueira, para ter folhas, ela tinha que ter fruto. Porque uma figueira, na época, ela só podia ter folhas se ela tivesse fruto. E Jesus vai até a figueira, e quando chega perto da figueira, não tinha fruto, só tinha folha. Então ele olha para a figueira e diz: olha, ninguém nunca mais coma fruto de ti. Você sabe qual é o problema de muita gente hoje que parece essa figueira? É todo enfeitado. Você vê de longe, é crente. Mas quando você chega perto, irmão, cadê o fruto? Até se veste como crente. Mas quando você chega perto, cadê o fruto? De longe, parece um crente, parece um filho de Deus, mas quando chega perto, não adianta somente parecer. Não adianta somente parecer, tem que ser. Tem que ser. A gente está vivendo um tempo aí, irmão, de internet, em que todo mundo, ser crente agora é moda. Todo mundo agora quer ser evangélico, ser crente. É moda, irmão. Mas quando a gente chega perto, oh meu Deus. Vamos continuar. Uma coisa precisamos entender: que para o sal conseguir conservar uma coisa, ele próprio tem que se conservar. Se o sal não fosse tratado, o sal que vinha do Mar Morto não fosse tratado, não tirasse dele os minerais, as coisas que apodreciam o sal ia apodrecer. Então, o sal para conservar alguma coisa, ele tinha que ser conservado. Ele tinha que se conservar. Para nós conservarmos alguma coisa, para nós tocarmos em alguma coisa, para as pessoas enxergar em nós Cristo, nós precisamos primeiro nos parecer com Cristo. Então eu e você precisa primeiro nos achegar a Ele, se parecer com Ele, puxar alguma coisa dele, para que assim então as pessoas possam ver em nós Cristo. Então, se você quiser conservar alguma coisa, primeiro se conserve. O que é que você tem assistido? O que é que você tem ouvido? Com quem você tem conversado? Quais são suas conversas? Por onde você tem andado? O que é que você tem vestido? Aquilo que você veste trai olhares. Então está errado.
temos que nos portar como os filhos e filhas de Deus, como sal da terra. Então precisamos nos conservar primeiro. 1 Coríntios 15:58, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Jamais será improdutivo. Conserve, fique firme diante de Deus. Aquilo que você faz por Ele, você vai ser recompensado por isso. Deus, Ele ama os fiéis. Deus, Ele ama aqueles que se conservam. Sabe, Deus ama todos, mas Ele só vai usar alguns. Ele ama todos, mas Ele não vai usar todos. Então você dizer, Deus me usa, Ele vai lhe usar quando você se portar como tal. Porque entenda, usar uma vez, usar duas vezes, Ele usa. Agora tem uma constância. Ser usado constante por Ele, tem que se separar. Tem que se conservar, tem que se dedicar, tem que se purificar. Para assim servi-lo. Usar uma vez, ele usou até a jumenta de Balaão, irmão. Mas para usar você continuamente, ele precisa que você se conserve. Para que você possa conservar alguém. 1 Coríntios 16:13 diz assim também: vigiai, permaneceis firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Sede fortes. O texto, como eu falei, esse mesmo texto, ou algum texto parecido com esse, aparece em Marcos capítulo 9, versículo 50, e em Lucas capítulo 14, versículo 34. Só que em Marcos diz assim: o sal é bom. Em Lucas ele diz assim: bom é o sal. Mas somente Mateus, dos três que escreveram, Mateus foi o único que foi discípulo de Jesus. Aquele que andou com Jesus. Ele foi o único dos três que escreveram. Então Mateus não diz assim: o sal é bom, bom é o sal. Mateus diz assim: vocês são o sal. Vós sois o sal da terra. Então ele fala direto para os discípulos: vocês são o sal. Diante disso, entendemos que o valor do sal está ligado ao sabor do mesmo. Como seguidores de Jesus, não podemos perder as características dele. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Ser cristão é representar Cristo. Ou então perderemos a utilidade no cumprimento da missão. Se não formos sal, se não salgarmos a terra, se não conservarmos a terra, perderemos a missão. A nossa utilidade não servirá mais. Irmãos, o que tem de cristão por aí sendo chacoteado, sendo humilhado. Fulano, ele toma um, é crente. Gosta de tomar um, é crente. Fulano, ele rouba, ele engana, mas é crente. Aí tem gente que diz assim: para ser crente igual a fulano, eu não quero não. Eu já falei isso, irmão. Eu disse antes de me converter, eu disse: para ser crente igual a tal fulano, eu não quero não. Está perdendo o cumprimento da missão essa pessoa. Eu vou repetir a frase: o valor do sal está ligado ao sabor do sal. Se o sal tiver sabor,
ele tem valor. Se não tiver sabor, pode jogar fora. Pode jogar fora. A gente entra agora quando Jesus fala assim: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal que perdeu o sabor não presta mais para nada. A declaração de que será pisado pelos homens fala da esterilidade que acontecia em um caminho. Quando lançavam sal ali, quando lançavam sal numa estrada, a estrada perdia os seus nutrientes, nem mato crescia. Derramava-se sal nas terras do inimigo para que ficassem produtivas. Por exemplo, Juízes capítulo 9, versículo 45 fala assim: Abimeleque desferiu violento ataque contra toda a cidade durante o dia inteiro. Depois de possuí-la, dizimou impiedosamente seus habitantes, destruiu toda a cidade e espalhou sal sobre ela. Por que ele espalhava sal na cidade? Para que nada mais crescesse ali. Mas o sal era lançado ali para ser pisado. O sal, aquele sal que não prestava mais. Sofonias capítulo 2, versículo 9 fala assim: por esse motivo afirma o Senhor dos Exércitos: tão certo como eu vivo, Moabe ficará como Sodoma, e os amonitas como Gomorra, uma região inteira tomada pelas ervas daninhas e imensos poços de sal, uma desolação perpétua. E então o remanescente do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação possuirão a terra deles. Se você procurar na história, se você colocar no Google sobre Sodoma e Gomorra, você vai ver que Sodoma e Gomorra hoje é um lugar onde só tem sal. Você pegar a terra de lá, eu nunca fiz isso, mas eu vi alguém fazendo. Um dia eu chego lá, irmão. Pegou a terra e colocou na boca e disse: olha, é salgada. O que foi que a mulher de Ló ficou depois que ela olhou para trás? Que se tornou uma estátua de sal. Então o sal, quando perde o sabor, ele só prestava para fazer uma coisa: colocar nas estradas. Porque onde o sal era colocado não nascia mato, não crescia mais nada. Mas também ele era pisado, ele era pisoteado. Então Jesus fala: o sal, quando perde o sabor, ele só vai servir para uma coisa: ser pisado. E Deus não espera que os filhos dele sejam pisados. Um autor de um livro chamado O Treinamento dos 12 Apóstolos, Alexander Bruce, diz assim: o discípulo que perde o seu sabor desce de preservador da sociedade a material de pavimentação de estradas. Que decadência! Um dia alguém era um discípulo, era sal da terra, mas ele foi perdendo o sabor. Deixa eu dizer algo para você, irmão. O sal da época, o sal do Mar Morto, ele não era tirado do Mar Morto e na mesma hora ele perdeu o sal, perdeu o sabor. Existia um processo que com o tempo, o sabor, a sanalização ia indo embora. Não era de uma hora para outra. Então com isso eu quero dizer para você que, se você é sal, presta atenção, como eu falei e vou repetir, no que você tem visto, no que você tem falado, no que você tem ouvido, no que você tem conversado. Porque o sabor não perde de uma hora para outra. É aos poucos. Ninguém se desvia de uma hora para outra. Ninguém se afasta de uma hora para outra. É aos poucos. É devagarzinho. E quando nem perceber, não tem nem vontade de vir para a igreja mais. Não tem vontade de orar mais. Não tem vontade de ler a palavra mais. Não tem vontade de escutar um louvor mais. Por quê? Porque está perdendo o sabor. Está perdendo a graça. Então, vamos olhar para nós hoje. Vamos observar a nossa vida. Deixa eu trazer para vocês mais 3 características do sal. 3 pontos sobre o sal. Primeiro, o sal nunca é o alimento.
Ninguém come sal, irmão. Ninguém diz assim, me dá uma colher de sal aí para comer. Ninguém come sal. A não ser no meio do alimento. Então o sal não é o alimento. Ele existe para destacá-lo. Então o sal é usado para destacar o alimento. Eu quero que você entenda quem é o alimento. O alimento é Jesus. E eu e você só somos o tempero que mostramos o alimento. Jesus falou em João capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Então eu e você não somos o alimento, mas nós damos destaque ao alimento. Nós elevamos o alimento. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 8 ao 11, ele fala assim: o que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito. E cada um será premiado segundo o seu propósito, o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. É Ele que nós temos que elevar. É Ele em que o sal levanta. As pessoas só vão ver Jesus através de você. Através da sua vida. Através da minha vida. Então a forma que você se portar em um lugar vai determinar muito como alguém vai conhecer Jesus. Segundo ponto, a presença excessiva ou a ausência considerável do sal compromete uma refeição, a reputação do alimento. Quando tem muito sal, irmão, a gente não come. Ou comida salgada também é muito ruim, irmão. Um dia desse eu fiz um feijão em casa, eu botei charque dentro e ainda botei sal. Nesse dia eu vacilei, irmão. Sabe o que eu fiz? Não botei sal no arroz. Mas eu comi o feijão todinho. Eu não vou perder feijão caro, não vou perder nada. Mas entenda, o alimento com muito sal, ele é ruim. Mas também com pouco sal ou sem sal, também ele é ruim. Então o que é que Deus espera de nós? É que nós possamos trazer o equilíbrio. O equilíbrio. Sabe aquela pessoa que tem muito sal? Ela quer mandar em tudo. Parece que ela é, um anjo que veio do céu, quer mandar em tudo. Tem muito sal. Não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu vi um pastor falando na internet que não pode jogar futebol. Não pode jogar futebol. Aí eu vi no comentário, eu ia comentar, mas alguém comentou. Abra a Bíblia e me prove. Porque se eu não posso exercitar o meu corpo, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu não posso cuidar do meu corpo, exercitando, fazendo um exercício, eu não posso fazer mais nada. Amém? Eu posso cuidar do espírito, da alma, mas do corpo não. Crente, cuide do corpo também, irmão. Amém? Templo e morada do espírito. Cuide do seu corpo também. Você gosta de jogar futebol para se animar, jogue. É melhor do que ficar sedentário. Amém? Deixa isso para lá. Então veja, sal demais é ruim. E sem sal também é ruim.
O que é que Deus quer? Que a gente traga equilíbrio. Equilíbrio. Não precisa ser um crente chato, mas também não precisa ser um crente desmantelado, mundano. Amém? 1 Coríntios 4:1, Paulo diz assim: portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus, encarregados dos mistérios de Deus. Então as pessoas têm que olhar para nós e dizer: aquele ali é um homem e uma mulher de Deus, um dispenseiro dos mistérios de Deus. Que é um dispenseiro? Alguém que cuida da dispensa. Qual é a dispensa que você toma conta? Dos mistérios de Deus, da palavra de Deus. Então seja um dispenseiro da palavra. Que as pessoas considerem você dessa maneira. Amém? Vamos mais adiante. Terceiro ponto. E esse é interessante, irmãos. O sal, ele provoca sede. Se você comer eu comi o feijão salgado. Eu acho que depois que eu comi, a parte da tarde, eu tomei uns 3 litros d'água. Porque deu sede, o sal dá sede. O sal dá sede. Assim também devemos produzir no mundo em que vivemos a sede necessária, para que as pessoas se interessem através de nós a beber da água da vida. Que a sua vida ela possa trazer sede sobre as pessoas lá fora, sobre as pessoas que estão ao seu redor. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: eu queria tanto, eu quero tanto beber da água que ela bebeu, beber da água que ele bebeu. Esse homem, essa mulher é outra pessoa. Eu conheci ele de um jeito, mas agora ele é outra pessoa. Ele bebeu alguma coisa, eu também quero beber disso. Então eu e você temos que provocar sede. Sede nas pessoas lá fora. Aí vem a pergunta, irmãos. Se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Como restaurar o sal? Tem sal, irmãos. Melhor dizendo, o sal verdadeiro, literalmente falando, não tem como mais restaurar o sal. Se o sal perdeu o sabor, acabou. Não tem como mais. Mas falando de nós, tem sal que ainda dá para conservar. Melhor, que dá para restaurar. Que dá para trazer para perto, que dá para levantá-lo, que dá para trazer, colocar sabor nele. Um sal, perto do outro sal, vira sal de novo. Falando de nós mesmos. Mas tem sal que não tem como mais trazer o sabor. E agora falando de pessoas realmente. E eu queria falar de um ponto aqui, eu queria encerrar falando sobre isso aqui. Tem surgido por aí, eu tenho assistido algumas coisas na internet, eu gosto de teologia, irmãos. E tem saído por aí hoje mais forte. Algo chamado uma vez salvo, salvo para sempre. Quem já ouviu falar sobre isso? Se você foi salvo, você não perde mais a salvação. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Eu não encontro isso na palavra de Deus. Pelo contrário, eu encontro a Bíblia dizendo: perseverai. Aquele que perseverar até a morte, receberá a coroa da vida. Então eu não encontro isso na palavra de Deus. Se Jesus fala, aquele que perseverar até a morte, receberá a coroa da vida, quer dizer que aquele que não perseverar, não receberá. Então eu queria aqui ler 3 textos para vocês. 1 Timóteo capítulo 1. Versículo 19 diz assim: perseverando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Está botando ali hoje não, né? Naufragaram na fé. O que é naufragar na fé? Imagina que alguém saiu de um porto,
e foi em direção a outro porto. Só que no meio do caminho, o navio que ele ia naufragou. Afundou. Ele vai conseguir chegar no outro lado? Não, por quê? Porque ele naufragou. O que é naufragar na fé? É você começar bem na fé. É você começar firme na fé. É você sair do porto em direção ao céu. Mas no meio do caminho você naufragou. Naufragar na fé é perder aquilo que você um dia tinha. É perder a justiça que Deus te deu. Alguém pode dizer assim, mas se eu fui justificado, eu não sou mais injustificado. Então vai ler a parábola lá do homem. Do homem que foi perdoado pelo rei e depois não perdoou o seu conservo. O rei trouxe ele de volta e disse, olha, eu te perdoei, mas agora não perdoo mais. Vai para a cadeia. Começar bem, irmãos, é bom, mas o melhor é terminar bem. Entrar no navio bem é bom, mas o bom é chegar no outro lado bem. Não naufragar no meio do caminho. Então naufragar na fé é perder a salvação. É perder a fé. Outro texto. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 9 diz assim: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. É impossível que tais pessoas sejam conduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Então alguém que foi iluminado, experimentou o dom celestial, participou do Espírito Santo, provou dos benefícios da palavra de Deus, da era, dos poderes da era que há de vir, mas apostatou da fé. É impossível que essa pessoa volte. O que é que ele está dizendo aqui? Que a pessoa perdeu a salvação. Então eu quero que você entenda que uma vez salvo, não está salvo para sempre. Você tem que perseverar na posição que Deus te colocou. Nós estamos aprendendo na escola dominical, começamos hoje, sobre santificação total. Existe uma parte da santificação que é uma santificação inicial. Que santificação é essa? É quando você recebe a Cristo. Você aceita Ele como Senhor da sua vida. Naquele momento, de uma forma instantânea, você se torna santo. Não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Ele fez. E Paulo chama várias vezes, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então ele fala de pessoas que foram santificadas. É a primeira fase da santificação. Mas existe a segunda fase, que é a fase progressiva da santificação. E que fase é essa? É a fase que você agora é santo, agora ande na santidade. Agora persevere na santidade que Deus te colocou. Não se desvie dessa posição. Porque aos olhos de Deus, aquele que o aceita como Senhor, é santo. Sabe quando alguém se converte, a pessoa fala lá fora, agora só quer ser os santos. Mas para Deus sim. E o que é que Ele espera dos santos? Que os santos andem em santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, Pedro diz assim, uma referência ao que Deus falou, lá em Levítico, sede santos, porque eu sou santo. A nossa referência de santidade, a sua referência de santidade não é eu, não é o pastor Felipe, não é o pastor Otávio, a sua referência de santidade é Deus. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Então há uma progressão na santidade. E se você não viver isso, você vai ser alguém que foi iluminado, recebeu o dom celestial, participou do Espírito Santo,
receber os benefícios da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, mas você pode chegar a um ponto, irmão, de perder a sua salvação, apostatar da fé. Entenda, perder a salvação não é assim: pequei, perdi a salvação. Me arrependi, ganhei a salvação. Pequei, meu nome foi riscado no livro da vida. Me arrependi, o nome foi escrito de novo. Não é assim. Perder a salvação não é assim. Pecou, perdeu a salvação. Não, também não é assim. Não é qualquer pecado que perde a salvação. Eu não estou dizendo aqui uma liberdade para você pecar. Mas não é qualquer pecado que perde a salvação. Mas se você continuar pecando, se você continuar no processo, pode chegar um dia e você apostatar da fé. E eu falo isso porque eu conheço uma pessoa. Eu digo uma, eu conheço mais, mas eu digo uma porque era mais próximo de mim. Que pregava comigo nos lugares. Que um dia eu me encontrei com ele na rua e ele falou: Charles, Deus não existe. Isso é ilusão. Essa pessoa apostatou da fé. Então o que eu estou dizendo para você hoje: persevere. Uma vez salvo, não é salvo para sempre. Terceiro texto, Hebreus capítulo 10, versículo 25 em diante. Diz assim: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Hoje em dia está na moda ser crente em casa, irmão. E não tem como ser crente em casa. Não tem como ser igreja em casa. Sabe, imagina se eu deixasse o meu braço em casa hoje. Eu vim pregar, cadê teu braço? Deixa em casa. Eu vim somente com o direito hoje. Tem como acontecer isso? Então não tem como um membro do corpo estar fora do corpo. Igreja tem que estar unido. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros, mas a igreja é o corpo. Então ele fala: não abandonemos a tradição de alguns, de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. E presta atenção na palavra dia. Se você quiser abrir sua Bíblia, também vai estar na sua Bíblia. A palavra dia está com D maiúsculo. Por que está com D maiúsculo? Porque não é um dia normal. A gente tem que se admoestar. É isso que eu estou fazendo com você hoje. Eu estou admoestando você, irmão. Seja sal. Dê sabor. Conserve. Não deixe de vir para a igreja. Por quê? Porque se você fazer isso, você pode ficar fora do dia. O dia pode chegar e você não entrar nesse dia. Versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Depois da gente receber a palavra, e se a gente viver deliberadamente, glória, em pecado, palavra difícil de falar. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não resta pecado para nós, não resta sacrifício para nós. Ou seja, imagina, você recebeu Jesus, recebeu o sacrifício dele, como foi por você, em seu lugar. Mas você vive desse jeito aí, em pecado. Veja, aí você vive desse jeito aí em pecado. Não resta mais sacrifício para você. Não tem mais o que fazer por você. Porque se o sacrifício de Jesus não é o bastante para você, o que vai ser? Versículo 27, vamos sair desse negócio aqui. Então o que é que resta para nós? Já não resta sacrifício pelos pecados. Mas, o que é que resta? Mais uma horrível expectativa de juízo
e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Deus é bom. Deus é bom. E porque Ele é bom, Ele é justo. Ele é justo. E o juízo de Deus não é um juízo, como eu posso dizer, um juízo errôneo. É um juízo correto. Se nós vivemos deliberadamente em pecado, ei, glória. O que vai restar para nós é uma expectativa. Uma expectativa. É você esperar pelo juízo e fogo ardente. Irmãos, não é brincadeira, não. Quando João contemplou Jesus lá em Apocalipse capítulo 1, ele diz assim: e os olhos dele eram como chamas de fogo. Chamas de fogo. Oi, irmão, isso é lindo. É maravilhoso. Mas também faz medo. É lindo, mas faz medo. É sinal de que quando ele for olhar para nós, ô irmão, se tiver alguma coisa, vai queimar. Vai queimar. Versículo 28. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Se na lei de Moisés o castigo era duro, imagina agora na lei do Senhor. Ah, na graça é maravilhoso. É, irmão. Jesus falou assim: ouviste o que foi dito. Se você adulterar com uma mulher, você pecou. Se deitar com uma mulher que não for a sua, você pecou. Aí Jesus fala: porém eu vou dizer a vocês, se vocês olharem para uma mulher com intenção impura, você já pecou. Ah, mas na graça é mais fácil. É mais fácil, irmão? Hebreus capítulo 2 diz assim: aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, que foi entregue por anjos, lá no deserto, morreram no deserto, porque rejeitaram a palavra de Deus. Ele fala: imagina, eu estou parafraseando, imagina o que acontecerá com aqueles que rejeitarem tão grande salvação vinda por Jesus. Se na lei houve um juízo daquele, imagina na graça, irmão, onde o sacrifício foi muito superior. O cordeiro da época tem que ser morto todo ano, vários cordeiros, mas Jesus foi o cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, o último cordeiro. Se eles rejeitavam um cordeiro, todo ano tinha um cordeiro, e eles rejeitavam, recebiam punição. Imagina se a gente rejeitar o último cordeiro. O que é que vai acontecer com nós? Versículo 30. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. Sabe, ele está falando isso aqui, não é para os seus inimigos, não, é para você mesmo. Que a gente costuma dizer assim: ah, Deus vai trazer a vingança sobre fulano. Mas o contexto aqui está dizendo para pessoas que se desviaram. Deus vai trazer vingança sobre eles. Pessoas que pisaram no sacrifício de Jesus, que profanaram o sangue da aliança. Pessoas que insultaram o Espírito da graça. Essa vingança que Deus fala no texto pertence a essas pessoas. E em outro texto diz: o Senhor
exercerá juízo sobre seu povo. Assim, 31, assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Preste atenção na sua vida. Eu estou exortando você nessa noite. Eu estou alertando você nessa noite. Eu estou dizendo a você que você é sal. Eu estou dizendo a você que você tem que dar sabor lá fora. Eu estou dizendo a você que você tem que conservar lá fora. Se conserve para conservar. Uma vez salvo, não é salvo para sempre. E só para encerrar, Hebreus capítulo 10. Vou ler só mais 2 textos. Hebreus capítulo 10. Ou melhor, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 12 em diante diz assim: sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminho retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. O que é que ele está dizendo no versículo 12? Prepare caminho para os vossos pés, ande direito, para que aquele que manca, ou seja, alguém que vem atrás de você, que não está tão bem, olhe para você e seja curado. A sua forma de caminhar, a sua forma de ser filho de Deus, influencia quem está olhando para você, quem vem atrás de você. Sabia que tem coisas que você faz, que tem gente que imita você? Não sei se você sabia, mas todo mundo aqui tem alguém que imita você. Em alguma coisa alguém vai imitar você. E se você fazer alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, essa pessoa vai imitar você. E alguém que tem você como alguém relevante, alguém influente, se vê você errando, vai se decepcionar com você. Então, prepare caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Versículo 14. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe, a gente usa esse texto e eu vou trazer as 2 interpretações possíveis desse texto. Tem gente que usa o texto e diz assim: olha, se você não se santificar, não viver uma vida em santidade, você não verá o Senhor. E essa é uma interpretação, e eu creio que tem um ponto correto. Agora preste atenção. Se alguém lá fora, ele nunca aceitou a Jesus, ele nunca confessou Jesus como o Senhor da vida dele, e essa pessoa anda de uma forma correta, uma forma digna de fazer as coisas certas, em santificação, literalmente falando, ela vai ver o Deus. Onde a Bíblia diz que para ver o Senhor só tem um caminho. Aquele que crê em mim, Jesus falou, tem a vida eterna. Aquele que não crê em mim não tem a vida eterna. Ou seja, um ateu pode andar em santificação, andar corretamente. Sim ou não? Sem errar, sem maltratar ninguém, sem roubar ninguém, sem fazer nada de errado. Ele pode andar dessa forma. Mas por que ele anda assim? Ele verá Deus? Se ele não crê em Deus? Sim ou não? Não. Porque a Bíblia diz que para ver, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho. Então, quando diz assim, sem santificação, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, a outra interpretação possível é o seguinte: as pessoas vão ver em você uma vida tão santa que elas vão ver Deus. Quando ele diz assim,
Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As pessoas vão ver Deus em nós. A forma que você anda vai mostrar quem é Deus. A forma que você vive vai mostrar quem é Deus. A forma com que você paga suas contas vai mostrar quem é Deus. A forma com que você cuida da sua casa vai mostrar quem é Deus. A forma com que você cuida da sua família vai mostrar quem é Deus. Então essa é uma maneira de você andar, e as pessoas olharem para você e verem Deus. Porque sem santificação ninguém verá Deus. Aí Jesus fala em Mateus capítulo 5, voltando agora para onde a gente começou. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Quem entendeu o que é sal? Mas se o sal perder o sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí ele continua: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador. E assim iluminam a todos que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A forma que você vai andar vai trazer glória para Deus, vai trazer alegria ao coração do Pai. Sabe quando Jesus se batizou? João Batista batizou ele. A Bíblia diz que uma voz veio do céu e disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mesma coisa. Este é meu filho e minha filha amada, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho alegria. Deixe a sua luz brilhar lá fora. Não se intimide onde você entrar. Não tenha medo de dizer que é crente, que é filho de Deus, que é cristão. Não se intimide disso. Sabe, um dia disseram para Billy Graham: Billy Graham, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Sabe o que foi que ele disse? E você acha que eu vou me rebaixar? Eu sou filho de Deus. Filho e filha de Deus nós somos. Você pode ficar de pé nessa noite? Oh, irmão, a presença de Deus está nesse lugar. A presença de Deus está nesse lugar. Oh Senhor, graças te dou, Senhor. Oh Pai, que nós sejamos luz, Pai. Que sejamos sal. Que sejamos sal dessa terra, Senhor. O Senhor nos confiou a Tua palavra. O Senhor nos encheu com Teu Espírito. O Senhor derramou a Sua graça sobre nós. O Senhor capacitou a igreja. E que a igreja seja santa, Senhor, em todas as suas maneiras de agir. Aleluia.
Cante, cante, vamos cantar esse louvor. Eu vou cantar não, irmão. Eu gostei muito dessa música. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia se oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Jesus. Não importa o quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus. Adoro o nome dele, adoro o nome dele. Eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Jesus, seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus. Maria, que estava seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca
disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei. Ele é o nosso tesouro maior. Ele é melhor do que prata, ele é melhor do que ouro, ele é nosso tesouro maior. Bem mais precioso. Obrigado, Jesus. Eu encontrei o meu tesouro. Santo Jesus, obrigado, Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus. Assim como Maria, como minha irmã pregou aqui quarta-feira, as 3 vezes que fala de Maria, ela está nos pés de Jesus. Nos pés de Jesus. Não tem lugar melhor do que de estar do que nos pés de Jesus. Buscando a face dele. Buscando ele. Está nos pés dele. Irmãos, para ser sal, tem que estar nos pés dele. Para ser luz, tem que estar nos pés dele. Para ser filho e filha de Deus, digno de ser chamados assim, tem que estar nos pés dele. Para ser parecido com ele, tem que estar nos pés dele. Amém? Você que entrou aqui nessa noite e que ainda não teve um encontro com o Senhor, ainda não recebeu o seu ingresso, o carimbo, o seu carimbo da vida eterna. Você que ouviu a palavra, você que entende, que já veio aqui algumas vezes, que entende que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, e você ainda não entregou sua vida a Ele, o Senhor está chamando você hoje. Existe alguém nesse lugar que quer entregar a vida para Jesus hoje? Que quer dar um basta? A minha vida foi até hoje, a minha vontade foi até hoje, eu quero fazer a vontade de Deus a partir de hoje. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Tem alguém aí, tem alguém em casa que quer entregar a vida a Jesus? Amém? Tem alguém? Tem ninguém? Todo mundo está salvo? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, antes eu vou chamar vocês para trazer as ofertas e o dízimo. Não, vamos trazer logo. Pode cantar dois. Eu vou cantar essa música para você trazer o dízimo e a oferta. Amém? Enquanto eles vão louvar, que vocês possam trazer o dízimo e a oferta. Depois eu vou trazer os avisos para vocês. E a gente vai fazer aqui algumas orações. Amém? Deus que nunca ouviu outro igual assim, Deus que se inclina só pra me ouvir, Deus que nunca viu um problema impossível, esse é o Deus que eu amo, Deus que nunca me desamparou, Deus que nunca erra os seus alvos, Deus que perdoou os seus pecados, esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo, o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo, o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo, o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo.
Vamos aqui. Irmão Lucas, vem cá. Vem cá. Irmão Betinho, vem cá, Paulo. Tem que orar, homem. Amém. Estenda suas mãos. Senhor nosso Deus e amado Pai, queremos te render graças, Senhor, por esse momento especial em tua casa. Momento de dízimos, de ofertas. Que o Senhor possa sempre abençoar o seu povo, Pai. Que os dízimos e as ofertas que chegaram até o casal Filácio nesse momento supra, Senhor Deus, tudo que essa igreja está necessitando. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu povo, por abençoar cada um deles. Que o Senhor continue, Senhor Deus, enchendo os seus celeiros. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti, em nome de Jesus, amém. Irmãos, ainda de pé, eu queria chamar aqui o pastor Otávio. Eu queria chamar ele para fazer aqui uma oração. A gente vai orar pela a mãe da irmã Rosângela, que está enferma. A irmã Zélia, que ainda está internada, eu acredito. A irmã Verônica, que já está em casa, irmã Zélia, graças a Deus. A irmã Verônica. Isabel, neta da irmã Fabiana. Vamos orar pela nossa igreja, pelo nosso ministério e pelos pastores. Amém? Então eu queria que você, junto com o pastor Otávio, junto comigo, a irmã Ivone também. Vamos orar por essas pessoas. Amém? Fechamos nossos olhos. Pai amado e querido Deus, obrigado primeiramente por esta palavra poderosa, Senhor, que nos fez ser mais convicto do que antes. E com essa convicção que saímos nesta noite deste lugar, antes de sair, Pai, estamos unânimes num só propósito. Propósito esse de orar por cada vida nesta noite, por essa relação de irmãos, filhos, herdeiros contigo, Senhor, em Cristo Jesus. Nós declaramos, Senhor, as tuas mãos poderosas, o teu poder manifestado sobre cada um nesta noite, de cada pessoa, de cada filho teu, Senhor, que precisa de um socorro, que precisa, Senhor, da tua manifestação do teu poder de cura. Tu és o Deus Rafa, o Deus que cura, Senhor, e estamos convictos, Senhor, de que o Senhor está atuando neste exato momento sobre essas vidas. Que sejam curadas, restauradas, em nome de Jesus. E que por esses dias, cada uma dessas pessoas, glorificando e exaltando, e dizendo: este é o Deus que eu sirvo, este que é o Deus poderoso, este é o Deus que cura, que restaura, que fortalece, que nos salva, em nome de Jesus. Também, Senhor, queremos orar, Senhor, pela esta igreja, crendo, Senhor, nas promessas que o Senhor tem para esse lugar. E eu sei, Pai, que não vai ficar só dessas quatro paredes, porque o que já foi declarado neste lugar, que o Senhor revelou a muitos aqui, que aqui chegaram, assim nós cremos nesta noite, numa manifestação de alargar as tendas, de alcançar vidas, salvação, os 1000 membros que nós queremos alcançar, Pai. E teu nome será glorificado sobremaneira através de cada um nesta noite, em nome de Jesus. Oramos também pelo ministério, Senhor, que assim como na função de vice-presidente, mas hoje ele está como presidente do ministério, pastor Felipe e pastora Renata, que o Senhor dê força, habilidades, sabedoria, entendimento para ele ir à frente, Senhor. E eu creio, Senhor, que esse ministério, assim como também foi dito aqui nesse lugar, nós continuamos crendo e exaltamos o teu nome, Senhor,
nas nações. Nações, nações. Esse ministério alcançará nações. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus. Aqui está a tua igreja, pegando com fé, com convicção e a certeza, Senhor, que isso acontecerá, que os teus propósitos não frustrará, porque tu és o Deus fiel, o Deus que cremos, que pregamos e que louvamos. Em nome de Jesus queremos te agradecer. E a igreja diz: amém e amém. Glória a Deus. Eu queria, antes também de encerrar, trazer aqui alguns avisos. Quarta-feira temos culto, amém, 8 da noite. Segunda. Célula, amanhã tem célula, amém, o irmão Agostinho vai colocar lá no grupo. Quarta-feira temos culto, 20 horas. Sábado, o louvor, os jovens e o pastor estarão participando da conferência Teu Lugar na Mesa, na igreja do apóstolo Gilson, lá em Tamanduá da Passira. Igreja Avivamento Profético. Então, se você desejar ir, fale com o pastor lá no privado. Sábado lá em Passira, Tamanduá. Domingo, de 9 horas da manhã, temos escola bíblica. Amém? Estamos no tema santificação total. Se você não tem vindo, venha. Traga caderno, caneta e a Bíblia, principalmente, para a gente aprender. Domingo que vem, culto de missões, às 5 da tarde. Amém? Então, domingo que vem, prepare a sua semente de missão para você ofertar domingo que vem. Sexta-feira também tem aulas para os jovens sobre evangelismo aqui na igreja. Amém? Então você jovem, esteja aqui sexta-feira. Eu queria agradecer a Deus pela palavra, por mais uma noite, a sua presença nesse lugar. Amém? A presença dele sobre nós. E dizer para você, viva a palavra. Amém? Tiago falou o seguinte, na carta de Tiago capítulo 1. Aquele que é ouvinte da palavra, mas não é praticante, se assemelha a um homem que se olha no espelho e quando sai, já esquece do seu rosto. Então a gente tem que ser alguém que olha, que escuta a palavra, recebe a palavra e pratica a palavra. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua semana, a sua casa, a sua família. Você tenha uma noite de paz abençoada. Que você viva a palavra de Deus em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus abençoe. Esse é o Deus